Olá, turminha, tudo bem? Vamos começar nossa aula de hoje, parte 1 da biologia. O assunto hoje é sobre ácido nucleico. Então, prepara o caderno, prepara a caneta e a apostila. Pega a apostila, abre na página 335, 336 e 337. Para começar hoje. Não quero ver ninguém dormindo, hein? Vamos lá! Para começar, nós temos dois cientistas importantíssimos. Em meados de 1950, o Watson e o Crichton foram os primeiros cientistas que mostraram o primeiro modelo de DNA, como seria. Então seria uma forma mais fácil para poder explicar e dar aula. Até hoje usado. O modelo deles, o DNA. Aí o ano fala, ué, o Crichton. O Crichton, ele era um ajudante, ou melhor, ele trabalhava junto com o Crichton. Porém, foi patenteado por Watson e Crichton. Os dois ganharam o prêmio Nobel na época, devido a esse modelo que eles apresentaram de DNA. Apresentaram uma estrutura parecendo uma escada totalmente torcido, como seria o DNA. Pois bem, a gente fala tanto do DNA, mas onde localiza o DNA? O DNA realmente está localizado dentro dos cromossomos, que nós herdamos dos pais. Quanto o pai e a mãe, o pai colabora com 23 cromossomos e a mãe colabora com 23. Juntando o espermatozoide com o óvulo, vão dar um ovo de 46 cromossomos. E isso o ovo começa a se desenvolver, começa a sofrer divisões até formar o que nós somos. Tá certo? Dentro do cromossomo contém DNA, e o DNA o que seria? No fundo, a partícula menor que forma o DNA são os ácidos nucleicos, que nós vamos estudar agora com bastante calma, e vou pedir um amigo meu para dar explicações melhores para você daqui a pouco, tá? Então presta atenção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com o meu e-mail, professorshenlema@gmail.com, tá? Então anota esse e-mail, qualquer dúvida vocês podem mandar para mim. E por favor, não esqueça de colocar o nome de vocês. Fala galera, eu sou o professor LG, estamos aqui para mais uma aula para que vocês possam aí serem ajudados na prova do Enem. Vamos lá! O tema de hoje é sobre ácidos nucleicos, a gente vai falar um pouquinho sobre a molécula de DNA e sobre a molécula de RNA. DNA e RNA são polímeros, são moléculas grandes, são polímeros formados por moléculas menores que são os nucleotídeos. Então, para entender um pouquinho mais sobre a molécula de DNA e RNA, a gente tem que falar um pouquinho e entender um pouquinho como que funciona e como é a constituição de uma molécula de nucleotídeo. Muito bem, coloquei aqui para vocês, aqui eu tenho o conjunto do verde, o laranja e o rosa aqui, representa um nucleotídeo. Então eu tenho sempre um fosfato, uma pentose, um açúcar, pentose porque é formado por 5 átomos de carbono, e uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas, elas vão ter uma variação dentro da molécula de DNA e de RNA. Eu vou ter bases nitrogenadas que eu chamo de púricas, são bases nitrogenadas formadas por apenas um anel, quimicamente formado por apenas um anel. E aí eu tenho a adenina, que a gente utiliza sempre a letrinha A guanina, que a gente utiliza sempre a letrinha G, essas são as bases de um anel só, que são as bases púricas. Depois, uma outra base nitrogenada importante, um outro grupo importante, são as pirimidinas, que têm quimicamente 2 anéis. Isso que diferencia elas das púricas. E aí eu tenho a citosina, sempre com a letrinha C, a timina com a letra T e a uracila representado pela letra U. O conjunto de um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada é responsável em formar os polímeros, que são os ácidos nucleicos DNA e RNA. É muito importante que a gente conheça um pouquinho, que a gente saiba um pouquinho sobre a comparação, então por isso que eu coloquei aqui número 2, comparação, da molécula da fita de DNA e da fita de RNA. Existem algumas diferenças que normalmente são cobrados de vocês e vocês precisam saber. Olha só,
O DNA é uma fita dupla, é uma dupla hélice, enquanto a molécula de RNA é uma fita simples. Outra diferença está aqui, ó, na pentose, no açúcar. A pentose da molécula de RNA é a ribose. Então eu tenho os átomos de carbono e aqui embaixo os átomos de carbono estão ligados aqui, ó, a OH desse lado e OH desse outro lado. Na molécula de DNA, a pentose é muito parecida. Olha só, ela tem os 5 carbonos ligado ao OH, só que aqui falta um oxigênio. Então daí que vem o nome dessa pentose, desoxirribose. Eu até colori aqui para vocês, ó, des menos um oxigênio da ribose. Perfeito? Então, desoxirribose, um oxigênio a menos, é a única diferença das duas pentoses. Portanto, eu tenho aqui a pentose desoxirribose. É isso que dá o nome dos ácidos nucleicos. Então, desoxirribose significa aqui, ó, o DNA é o ácido desoxirribonucleico. E o RNA, ele por ter a ribose, ele é o ácido ribonucleico. Essa é uma diferença aí que dão os nomes aí das moléculas dos ácidos nucleicos. Outra diferença importante são nas bases. As bases nitrogenadas, já estou usando as letrinhas aqui que eu mostrei para vocês. Então, a base nitrogenada da molécula de DNA, da fita de DNA, adenina, citosina e guanina, ACG e timina, que é o T. Quando a gente vai para a molécula de RNA, olha só, adenina, citosina e guanina, as mesmas bases da molécula de DNA, entretanto não tem timina, tem a molécula de uracila.